Meu nome é Teresa, tenho 78 anos, e já não me resta muito tempo para tentar consertar o que fiz. Escrevo, ou melhor, falo, porque minha voz é a única coisa que ainda me resta. Carrego em mim uma culpa que o tempo não apagou, e que ainda hoje me persegue como uma sombra. Tudo começou há 52 anos, em uma pequena cidade do interior. Eu era jovem, casada com Arthur, um homem trabalhador, mas frio, e mãe de uma menina de 6 anos chamada Laura. Vivíamos uma vida simples, modesta, mas eu queria mais. Mais atenção, mais carinho, mais reconhecimento. E talvez, se eu tivesse me contentado com o que tinha, minha vida teria seguido o curso natural das coisas. Mas não foi assim. Naquela época, havia na cidade uma mulher chamada Helena. Bonita, gentil, doce, dessas pessoas que parecem carregar luz. Era professora da escola onde minha filha estudava, e todos a admiravam, inclusive o meu marido. Foi isso que acendeu o fogo dentro de mim. O ciúme, a inveja, o desejo de ser olhada como ele a olhava. Eu comecei a observá-los, a imaginar coisas. Um sorriso, um cumprimento, uma conversa na praça. Qualquer gesto virava traição na minha cabeça. Um dia, ouvi Arthur dizer, enquanto ajeitava o paletó para sair: Helena é uma boa mulher, tem um coração que poucos têm. Essas palavras ficaram gravadas em mim como uma sentença. E foi nesse instante que, pela primeira vez, a semente do meu erro germinou. Decidi provar que ela não era tão boa assim. Inventei uma história. Sim, foi uma mentira. E foi o início da minha ruína. Contei à vizinha mais fofoqueira da cidade que Helena tinha sido vista saindo tarde da noite com um homem casado. Disse que havia ouvido conversas estranhas na escola. Que ela não era tão santa quanto parecia. A mentira se espalhou com a velocidade do vento. E em pouco tempo, a reputação de Helena estava destruída. Naquele tempo, uma mulher bastava ser comentada para ser julgada. Ela foi afastada da escola. E o olhar triste que ela me deu um dia na rua, eu nunca esqueci. Era o olhar de quem sabia que estava sendo injustiçada. E sabia quem era responsável. Eu devia ter parado ali. Mas não parei. O veneno que eu mesma havia criado começou a me corroer. E eu não consegui mais distinguir inveja de justificativa. Convenci a mim mesma de que Helena merecia aquilo. Que eu só estava protegendo meu casamento. Hoje sei que era mentira. Eu só estava protegendo meu orgulho. E é esse orgulho que ainda me condena. Algumas semanas depois, Helena sumiu. Ninguém sabia para onde tinha ido. Diziam que havia ido recomeçar a vida em outra cidade. Mas havia também quem dissesse que ela havia se envergonhado demais para continuar. A escola mudou de professora. A cidade seguiu em frente. Mas dentro de mim algo se quebrou. E não se consertou nunca mais. Meu marido começou a se afastar. O homem frio se tornou quase invisível. Eu tentava conversar, mas ele parecia ausente. E, ironicamente, foi nesse vazio que entendi. Helena não havia sido o problema do meu casamento. Eu era. Os anos passaram. A fofoca morreu, mas a culpa não. Aos poucos, eu comecei a sonhar com ela. Sonhos estranhos, repetitivos. Helena parada na rua, me olhando, como se quisesse dizer algo. Às vezes, eu acordava suando, gritando seu nome. Meu marido dizia que era apenas remorso. Eu dizia que era coisa da cabeça. Mas não era. Era minha consciência tentando me acordar. Um dia, encontrei a antiga diretora da escola, já idosa. Ela me contou, com voz trêmula, que Helena havia tirado a própria vida 3 meses depois de sair da cidade. Disseram que ela deixou uma carta, mas nunca foi mostrada ao público. Na carta, havia apenas uma frase: o que dói não é o que dizem, é quem diz. Quando ouvi isso, minhas pernas falharam. Caí ali mesmo, no chão do mercado, cercada por olhares curiosos. O chão gelado pareceu me engolir, e eu só conseguia repetir: o que dói é quem diz. Naquele momento, percebi o tamanho da minha crueldade. Não era só uma fofoca. Eu tinha matado uma alma boa com palavras. Desde aquele dia, nunca mais consegui olhar no espelho sem sentir vergonha. E o rosto que eu via refletido não era mais o meu, era o dela. O rosto de Helena. O tempo passou,
mas ele nunca perdoa. A vida cobra, cedo ou tarde. E comigo ela foi cruel. Minha filha cresceu. Virou professora. Sim, professora, como Helena. E, ironicamente, a escola onde ela começou a dar aulas era a mesma onde tudo começou. Quando ela recebeu o convite, eu senti uma pontada no peito, como se o passado estivesse voltando para me encarar. Mas não disse nada. Eu apenas sorri e disse que estava orgulhosa. Mentira de novo. Por dentro, eu tremia. Anos depois, quando Laura se casou, eu percebi algo familiar na noiva do irmão do genro dela. Um jeito, um olhar, um nome. Helena. O mesmo nome. O mesmo sorriso sereno. A vida estava zombando de mim. Na festa, a moça se aproximou e disse: "A senhora é a Teresa?" Minha tia falava muito da senhora, antes de morrer. Meu corpo gelou. Era a sobrinha da Helena. Ela sorriu, com um brilho triste nos olhos, e completou. Ela dizia que a senhora tinha um coração machucado, e que um dia ainda se arrependeria. Aquelas palavras me rasgaram por dentro. E, naquele instante, percebi que talvez o perdão já existisse, mas ele me feria mesmo assim. Desde então, passei a viver em silêncio. Nunca contei a ninguém o que fiz. Nem ao meu marido. Nem à minha filha. Mas a vida não perdoa mentiras guardadas. Meu marido adoeceu e, no leito de morte, me segurou a mão e disse: "Eu sempre soube, Teresa. Eu sabia da mentira sobre Helena." Eu quis perguntar como, quis implorar perdão, mas ele fechou os olhos e se foi. Morreu me olhando, e eu entendi. Morri com ele naquele dia. Agora, décadas depois, sentada nesta cadeira de balanço, vejo as horas passarem devagar. O som do relógio parece marcar o peso de cada mentira que contei. Eu não tenho mais ninguém. Minha filha mora em outro país. Meus amigos morreram. E eu vivo entre as paredes do arrependimento. Escrevo cartas para Helena, mesmo sabendo que ela nunca vai ler. Falo sozinha, pedindo perdão. Mas o perdão, às vezes, não é algo que se recebe, é algo que se tenta dar a si mesma. Outro dia, fui à escola antiga. Está reformada, com janelas novas e pátio colorido. Sentei num banco, fechei os olhos, e por um instante ouvi risadas de crianças, como se o tempo tivesse voltado. E entre as risadas, juro que ouvi uma voz suave dizer: "Já basta, Teresa." Chorei como uma criança. Não de medo, mas de alívio. Talvez tenha sido imaginação. Ou talvez tenha sido perdão, finalmente me alcançando. Mas ainda sinto que devo algo, uma última confissão, não para Deus, mas para o mundo. Porque o mal que a gente faz em silêncio, só o amor e a verdade podem redimir. Hoje escrevo esta história para quem a encontrar, talvez em um vídeo, talvez em um livro esquecido. Não importa. O que importa é que alguém escute. Eu fui a mulher que destruiu outra mulher boa. E paguei o preço em cada ano da minha vida. Não busco piedade, busco eco. Que alguém, ao me ouvir, decida não repetir o mesmo erro. As palavras são armas. E às vezes, a língua fere mais que uma faca. Se você que me escuta já mentiu, já magoou alguém, ou já manchou uma alma por inveja, ainda há tempo. Tempo de pedir perdão. Tempo de se redimir. Tempo de confessar. Porque o silêncio é o castigo mais cruel de quem carrega culpa. E eu não quero que mais ninguém viva o que eu vivi. Se essa história te tocou, compartilhe. Talvez alguém precise ouvir isso antes de cometer o mesmo erro. Escreva nos comentários: "Eu perdoo, não por mim, mas por você." E inscreva-se, porque no próximo vídeo, vou te contar a história de um homem que se arrependeu tarde demais para ser perdoado.